Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para a resolução de um problema do Exame Nacional de Matemática A 2019, segunda fase, relativo à probabilidade. E diz o seguinte: o enunciado na figura está representado num referencial ortonormado ao XYZ, um paralelepípedo retângulo ABCDEFGH. Sabe-se que o vértice A pertence ao eixo OX, o vértice B pertence ao eixo OY, o vértice C tem de coordenadas 0, 3, 6 e o vértice G tem de coordenadas 6, 11, 0. Reparem que a informação aqui dada destes pontos garante que nesta figura a face DEFC e também a AHGB são, portanto, paralelas ao plano X ou Y, ou dito de outra forma, são perpendiculares ao eixo OZ. Bom, temos agora uma experiência. Escolhe-se ao acaso um vértice do paralelepípedo e, seguidamente, também ao acaso, escolhe-se um outro vértice diferente do anterior. Designe-se por X do primeiro vértice escolhido e por Y o segundo vértice escolhido. Qual é a probabilidade de a terceira coordenada do vetor XY ser igual a 0? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Bom, uma vez que a informação dos pontos está perfeitamente retratada aqui na figura, eu vou encontrar aqui um pouco de espaço para pensar então na probabilidade. Na probabilidade de quê? Na probabilidade aqui de um determinado acontecimento, que eu vou chamar de A. Vou fazer até aqui a outra cor, para salientar melhor. Eu quero determinar a probabilidade do acontecimento A, e o acontecimento A é este acontecimento aqui, a terceira coordenada do vetor XY ser igual a 0. Portanto, é o meu acontecimento A. E para determinar esta probabilidade, eu vou recorrer à lei de Laplace, porque os acontecimentos elementares são equiprováveis, ou seja, cada um dos pontos tem a mesma possibilidade de ser escolhido, e a lei de Laplace diz que esta probabilidade pode ser igual ao número de casos favoráveis ao acontecimento A, a dividir pelo número de casos possíveis que se podem observar ao realizar esta experiência. E eu vou começar a contar, como sempre faço, porque acho que é mais fácil, pelo número de casos possíveis. Ajuda a entrar no contexto do problema. Bom, a experiência é então tirar um ponto e um destes pontos, escolher um aleatoriamente e a seguir escolher outro diferente do anterior. O primeiro será designado de X e o segundo será designado de Y. Bom, a primeira dúvida que pode aqui surgir é a seguinte: bom, interessa a ordem, não interessa a ordem? E neste exercício estamos a fazer uma probabilidade. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: está aqui em causa o vetor XY, não é? Formado pelo primeiro ponto escolhido e pelo segundo. O vetor AB é igual ao vetor BA? As suas coordenadas são as mesmas do vetor AB e BA? Não, não são. Então, por princípio, este é um problema, como não trocando a ordem do que vai sair primeiro e do que vai sair a seguir, como dá algo diferente, dá um vetor diferente, dá umas coordenadas do vetor diferente, eu seria levado aqui a pensar num problema em que interessa a ordem, é relevante a ordem. Como eu disse, se a pergunta fosse quantos vetores conseguimos formar com estes pontos, éramos mesmo obrigados a considerar isso. Como estamos em probabilidades, se aqui no número de casos possíveis eu fizesse com uma combinação, eu estava a pensar só em selecionar dois pontos, não estava propriamente a pensar no vetor. Se fizesse o mesmo raciocínio nos favoráveis, estamos a trabalhar com uma fração, isso fica compensado. Poderá-se pensar de uma forma ou de outra. Mas aqui, seguindo esta lógica, eu vou pensar então que interessa a ordem. Então posso fazer o seguinte: quantas possibilidades tenho para o primeiro ponto que vai ser escolhido? Tenho 8 possibilidades. Há lá 8, tenho 8 possibilidades. Bom, e para o segundo? Para o segundo, como não pode ser igual ao que já saiu 1, já só tenho 7. 8 vezes 7. Bom, reparem que isto é igual a um arranjo de 8, 2 a 2. E um arranjo pressupõe que interessa a ordem. Reparem que quando coloco aqui 8 no X, eu estou a dizer que aqui pode estar o ponto A e depois sair o B, ou então pode sair o B e depois o A. São diferentes essas situações. Estão aqui as duas a ser contadas, ok? Bom, 8 vezes 7 dá 56. Eu vou já colocar aqui a resposta. Mas poderiam ver também como um arranjo. Destes 8 vou selecionar 2 sem repetição. Bom, e agora o número de casos favoráveis. Aqui é que devemos pensar então, temos a restrição, não é? E vou pensar então, seguir a mesma lógica de raciocínio. Tenho aqui o primeiro ponto, X e o Y. E agora vou pensar, bom, eu vou tirar o primeiro, tenho 8 possibilidades também. Pode sair qualquer um primeiro. Mas agora, para retirar o segundo, eu tenho que garantir que a terceira coordenada do vetor XY tem de ser igual a 0. Então, para o segundo, depois de ter saído um vértice, para o segundo, quantas possibilidades é que eu tenho? Bom, reparem, o que é que quer dizer isto, a coordenada do vetor XY ser igual a 0, a terceira coordenada? Como é que nós podemos pensar na coordenada do vetor XY?
Sabemos que o vetor x, y, as suas coordenadas são obtidas fazendo y menos x. Devemos saber isto da geometria. Okay? Y menos x. Reparem então, considerem aqui o ponto x que tem coordenadas A, B, C, um qualquer, e o ponto y tem de coordenadas A, B, C, D, E, F. Okay? Isto só para chegarmos aqui a uma conclusão interessante. Então eu teria aqui y, vou chegar às coordenadas do vetor para perceber qual é a terceira, para perceber o que é isto de ser igual a 0. Então vou fazer D, E, F menos ABC, que dá D menos A, E menos B, F menos C. Ok. Então, para esta coordenada ser 0, vou fazer agora aqui ainda outra cor. Portanto, para ser igual a 0, a terceira coordenada qual é que é? É esta. Para esta ser igual a 0, eu tenho então que F menos C tem que ser igual a 0. Ora, se F menos C é igual a 0, isto é equivalente a dizer que F é igual a C. Isto tudo só para vos explicar, reparem, F tem que ser igual a C. Ou seja, a cota dos pontos tem que ser a mesma. C tem que ser igual a F, F tem que ser igual a C. A cota do ponto retirado em primeiro lugar e do segundo ponto retirado tem que ter a mesma cota. Ou seja, tem que ter a mesma projeção ali no eixo do Z. Bom, então isto leva a pensar no seguinte. Eu escolhi um ponto qualquer, não é? Tenho 8 possibilidades aqui para o primeiro. E agora isto vai ser igual para qualquer ponto. Pensem num ponto qualquer. Ele ou saiu desta face aqui de cima, não é? Ou saiu desta face, ou saiu da face de baixo, certo? Saiu de uma ou de outra. Mas qualquer ponto que tenha saído, vamos pensar num qualquer, por exemplo, no ponto E. Para ter a mesma cota do ponto E, quantas possibilidades é que eu tenho? Bom, tem que ser o ponto C, D, C ou F, só, porque são os que têm a mesma cota. Então já só tenho aqui 3 possibilidades. Ok? 3 possibilidades. E estava feito o problema, 3 vezes 8, 24, é o número de casos favoráveis. Bom, poderiam pensar também aqui em arranjo, poderiam pensar assim, bem, ok, para ter a mesma cota, para os pontos terem a mesma cota, eles têm que sair, e não estava a aplicar então aqui o princípio fundamental da contagem, estava a pensar mais em termos de arranjo, tem que sair desta face, então um arranjo de 4, 2 a 2, ou da face cá de baixo, um arranjo de 4, 2 a 2, que dá exatamente 24. E, portanto, aqui a probabilidade é dada por 56 a dividir por... Não, peço desculpa, o número de casos possíveis é o número de casos favoráveis, a dividir pelo número de casos possíveis. E por isso é 24 a dividir por 56. Ora, dá para dividir por 2, fica 12 sobre 28, que ainda dá para dividir por 2, 6 sobre 14, assim a dividir por 2, demora mais um bocadinho, mas é mais imediato. Dá para dividir por 2, fica 3 sobre 7. 3 sobre 7 é então a resposta ao problema. Fiquem por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.